Muito obrigado. Peço desculpa do tempo, mas agora há uma nova conflitualidade social, que é a conflitualidade entre os óculos e as máscaras para os míopes. Agradeço muito, mais uma vez, o convite para estar aqui presente, as questões colocadas, e insisto que falo exclusivamente na minha qualidade de Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. Portanto, não falo em nome do Governo e na área da política externa, e é a partir dessa posição que posso dar o meu testemunho e dar as informações que possam enriquecer o vosso próprio debate. Nós, começando pelas questões de natureza mais factual, os números que dispomos sobre os pedidos entrados, a propósito e aproveitando a lei que está em aplicação desde 2015, referem que até ao fim de abril houve 52.440 pedidos de aquisição da nacionalidade portuguesa por motivo de ascendência sefardita. A evolução tem sido crescente. Em 2019 foram 25.199. As informações que eu possuo indicam que há duas razões que explicam este crescimento. Naturalmente, um maior conhecimento da lei e o efeito de a lei espanhola ter uma vigência temporariamente limitada, ter uma vigência limitada, e estes números mostram que nós não estamos com um problema de excesso de pedidos, não estamos com uma grande dimensão de pedidos de aquisição da nacionalidade portuguesa, e por isso mesmo é que, do meu ponto de vista, como Ministro dos Estrangeiros, esta é uma boa altura para corrigir alguns aspectos da lei ou da sua regulamentação, exatamente porque estamos a tempo de evitar que os processos de desvirtuamento do espírito e da letra da legislação sejam consumados. Por isso, creio que esta é uma discussão bastante tempestiva do ponto de vista da perspectiva em que me posso situar. A Sra. Ministra da Justiça, que julgo saber também será ouvida, tem evidentemente informação muito mais detalhada do que a minha. Perguntou-me a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira se nós temos indicação da proveniência, da nacionalidade de proveniência das pessoas que pedem esta aquisição e se ela corresponde a países cujos passaportes sejam menos bem qualificados do que o passaporte português na percepção internacional que existe sobre a qualidade dos passaportes, e a minha resposta é sim, sabemos, e os países principais de origem dos requerentes, Israel, Turquia e o conjunto dos países latino-americanos, são todos eles países menos bem classificados ou qualificados do que Portugal na percepção internacional da credibilidade e da fiabilidade dos passaportes nacionais. Já não posso responder com precisão às questões colocadas sobre aqueles que excedem o seu período de permanência nos Estados Unidos, chamados overstayers, porque nós não temos dados sobre quais detentores de passaporte português incorrem mais nesse excesso de permanência e, portanto, nessa irregularidade. O que sabemos é que essa é uma questão muito importante que nós acompanhamos quase dia a dia. Porquê? Porque os Estados Unidos são, e com toda a legitimidade, muito estritos na exigência de que a taxa de overstay
não seja superior a 2%, se não me falha a memória, e avisam quando a taxa se aproxima disso, e já houve há 2 anos um momento em que nós tivemos que dar garantias suplementares às autoridades norte-americanas de que faríamos uma campanha de informação maciça para evitar que esse limite de excesso de estadia, de sobreestadia, fosse ultrapassado. Fizemos-la, conseguimos baixar, mas evidentemente é muito mais difícil para nós ter esse efeito, que é absolutamente essencial para mantermos a nossa posição privilegiada de não sermos sujeitos a um regime de visto na entrada para os Estados Unidos, é evidentemente muito mais difícil para nós assegurar o efeito dessas campanhas face a pessoas que são nacionais portuguesas, mas não residem em Portugal, não conhecem a língua portuguesa, não têm nenhuma ligação a Portugal e, portanto, são menos targeted pelas campanhas de persuasão e de informação que fazemos. Corrijo, a taxa de overstay permitida pelos Estados Unidos é inferior a 1,8%. Quanto à questão da comparação com o caso dos chamados netos de portuguesas, e esse não é o tema hoje, mas enquanto responsável, enquanto Ministro dos Estrangeiros, sou também responsável pela política para as comunidades e, portanto, é minha obrigação recordar às senhoras e aos senhores deputados que a legislação portuguesa exige muito mais às pessoas que são descendentes diretos de cidadãos portugueses, que são descendentes em segundo grau, portanto são netos de cidadãos portugueses, que não têm direito à filiação automática porque os respectivos pais interromperam a cadeia da descendência e, portanto, não os registaram como portugueses. Essa é a única razão pela qual não são portugueses, não por sua vontade. Declaram ter vontade de ser portugueses e, portanto, de retomar a linhagem que foi interrompida uma única vez pelos respectivos pais, numa geração, e a esses cidadãos, netos de portugueses, nós exigimos o conhecimento da língua portuguesa e exigimos provas de ligação efetiva em Portugal. A Portugal, que podem ser a residência em Portugal, pode ser a residência em comunidades portuguesas, junto de comunidades portuguesas no estrangeiro, a participação nas atividades associativas, cívicas, culturais dessas comunidades, etc. E, portanto, a minha obrigação também, como Ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, responsável pela política para as comunidades, e já agora como deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa, é recordar às senhoras e aos senhores deputados, que as senhoras e os senhores deputados sabem melhor do que eu, que aquilo que nós exigimos a descendentes de judeus sefarditas é muito menos do que aquilo que nós exigimos a netos de portugueses, que perderam a sua nacionalidade por efeito de decisões ou de omissões de decisão dos respectivos pais, que não registaram os seus filhos como portugueses quando eles nasceram, porque se tivessem registado, a filiação estava automaticamente garantida. Eu não estou a dizer que isto é mau, ou que isto é bom, estou a dizer é que a comparação se deve fazer assim. Não se trata de provocar nenhum retrocesso na lei. A Sra. Deputada Inês Sousa Real já não está cá, mas eu expliquei na minha intervenção inicial que nada me movia aqui em termos dos problemas burocráticos ou de sobrecarga sobre os serviços que o alargamento da nacionalidade portuguesa provoca. Isso é um problema meu e dos meus serviços, não é um problema dos legisladores. E, na minha opinião, é um bom problema. Nós temos que, e temos tido, temos que aumentar a nossa capacidade de resposta, porque, e bem, a procura tem aumentado, e é bom que a procura dos serviços consulares portugueses aumente. O meu problema, a minha perspectiva, é apenas enquanto responsável pela política externa de Portugal. E o que eu digo aqui é que o que pode motivar um retrocesso é nós não corrigirmos a tempo na lei o que na lei permite, o que a lei permite, o que na lei permite
que haja esse comércio da nacionalidade portuguesa de que o Sr. Deputado António Filipe falava, sem que, em comparação com a lei, seja cometida uma única fraude. Evidentemente que há, eu não sou jurista, portanto, tomem isto em sentido aproximativo, como um mero sociólogo. Evidentemente que há um abuso da utilização da generosidade da lei, e isso julgo que em si mesmo é uma infração. Mas não há uma violação expressa de nenhum preceito da lei. Não há nenhuma capacidade do Estado proceder a um escrutínio. Porquê? Porque na lei o Estado delega na prática, bem ou mal não é a mim que compete ajuizar, mas delega na prática a certificação da veracidade dos documentos apresentados e a certificação da qualidade de descendente de judeu-sefardita às comunidades israelitas portuguesas. Fez bem, não discuto, mas o que digo apenas é que não basta, não se pode pedir ao Governo que, em sede dos seus poderes administrativos e dos seus poderes de sindicância, intervenha para corrigir fraudes, se os seus deputados entendem que existem fraudes, pareceu-me que todos entendiam que podiam existir fraudes, ou, noutros termos, utilizações imorais, abusivas, mercantilistas da lei, o Estado, o Governo, na sua ação administrativa, não basta para essas correções, porque as entidades que organizam essa cadeia de comercialização da nacionalidade portuguesa não infringem em nenhum momento nenhum preceito da atual lei ou do atual decreto regulamentar. E, evidentemente, mais uma vez não sou jurista, mas os senhores deputados sabem melhor do que eu que a regulamentação não pode ir além do que a lei permita. Portanto, não faria sentido que agora o Governo fizesse um decreto regulamentar para o mesmo texto da lei, apertando as disposições. Tem que haver habilitação legal para que a regulamentação o possa fazer. E, portanto, é disso que nós estamos a tratar. Na minha opinião, posso repetir o que disse, mas cansaria os seus deputados. Na minha opinião, este gesto tomado por unanimidade pela Assembleia da República foi muito importante e é muito importante para a política externa portuguesa. E por isso mesmo é que ele não pode ser desvirtuado. Quando eu recebo telegramas como este, de já 2018, em que o embaixador me comunica que acaba de existir um processo de venda, de anúncio de venda da nacionalidade portuguesa numa operação daquelas Black Friday, e que são cada vez mais frequentes os cidadãos que se deslocam a esta secção consular, tanto na fase de preparação do pedido, quanto na emissão do seu cartão de cidadão ou passaporte, que manifestam um total desconhecimento sobre Portugal, sua cultura e história, chegando mesmo a declarar não pretender nunca visitar o nosso país, ou ali estabelecer qualquer tipo de vínculo, uma vez que o seu único e exclusivo objetivo é a obtenção de um passaporte europeu. Quando eu recebo telegramas destes, e recebo vários, e não recebo apenas de Israel, recebo de vários países, e recebo crescentemente hoje de países latino-americanos, evidentemente que é minha obrigação comunicar à Assembleia da República, porque esta é uma competência exclusiva da Assembleia da República, estes factos. E é isso que eu estou a fazer. E não estou a sugerir nenhum retrocesso, pelo contrário, estou a pedir à Assembleia da República que, se bem o entender, intervenha no sentido, primeiro, de estes factos que diminuem a reputação internacional de Portugal, que prejudicam a imagem internacional de Portugal e, portanto, diminuem a minha própria capacidade de manobra como vosso representante para efeitos de política externa, para que estes elementos possam ser corrigidos a tempo e, corrigindo-os, nós possamos preservar aquele que foi o objetivo e o significado, quer simbólico, quer prático, da decisão que foi tomada nesta Casa em 2013. É isso, portanto, eu julgo que retrocesso é aquilo que, da minha janela, eu assisto com a mercantilização
E, portanto, permitam-me o termo, existe na língua portuguesa, com o risco de prostituição de algo que nós todos devemos valorizar mais que qualquer outra coisa, que é a nossa nação, a nossa condição de nacionais e a condição de nacionais de portugueses, por sermos filhos de portugueses, por termos nascido em Portugal, por residirmos em Portugal, por termos prestado serviços à pátria portuguesa, ou por queremos ser naturalizados portugueses, porque nos casamos com portugueses, porque fomos adotados por portugueses, ou porque queremos ter aqui algum vínculo. Ora, milhares e milhares de pessoas tinham, antes de 2013, esta vontade, se a tivessem, prejudicada pelo facto de Dom Manuel I, em 1492, ter acompanhado a decisão dos reis de Espanha e ter expulsado várias comunidades residentes em Portugal, as muçulmanas e a judaica. E, portanto, viram essa sua vontade prejudicada pelo facto histórico da expulsão dos judeus de Portugal. E a Assembleia da República, em 2013, como as Cortes Espanholas, um pouco antes, repararam esse facto. E isso é uma coisa que nos deve encher de orgulho. Há uma discussão, na qual eu não posso meter, porque mais uma vez não sou jurista nem legisladora, sobre se os gestos de reparação, por serem de reparação, podem ser permanentes. Enquanto Ministro dos Estrangeiros, a minha obrigação é alertar a Assembleia da República para o risco de pensar que as reparações devem ser permanentes. Porque os efeitos, até do ponto de vista da composição demográfica e eleitoral da nação portuguesa, são incontroláveis. Não quer dizer que sejam muitos ou que sejam poucos, não sou profeta, mas que são incontroláveis por nós são. Aliás, também tenho que informar a Assembleia da República que, pouco antes das últimas eleições legislativas, já em jornais internacionais havia notícias sobre o número de cidadãos que não eram identificados como cidadãos portugueses, mas sim cidadãos do respectivo país, mas por via desta lei podiam ter também a nacionalidade portuguesa, habilitados para exercer o voto em Portugal. E os partidos políticos estão representados nesta Assembleia da República, certamente acompanham com muita atenção estas formas de, digamos, recompor o universo eleitoral e o universo da representação nacional. Mas, insisto, a minha obrigação é dar esta informação e é o que eu estou a fazer aqui. Agora, parece-me que as alterações a fazer, porque a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira perguntou também, então, perguntou-me primeiro se pode evitar a alteração legislativa. A minha resposta é que não, porque, insisto, aquilo que eu chamei imoral, mas posso não usar essas categorias, aquilo que eu posso dizer, factos que reduzem, que diminuem, que prejudicam a reputação internacional de Portugal e, portanto, reduzem o papel de Portugal no mundo, esses factos não são ilegais à luz das atuais disposições da lei e das atuais disposições do decreto regulamentar. E, portanto, uma alteração legislativa é indispensável. Que alteração? Depende muito do rácio que se usar, depende muito do racional que se usar. Se conceber esta lei, sobretudo, como um ato de reparação histórica, então eu diria que o ato de reparação histórica é isso, é um ato e não uma estrutura permanente e não um dispositivo permanente. Esse foi, aliás, o racional usado pelo Estado espanhol quando aprovou a sua lei. Mas essa é uma racionalidade possível. Há outra racionalidade igualmente legítima, que é a vontade de ser português
prejudicada por um ato histórico, agora corrigido e reparado, e esse sim em permanência, pela Assembleia da República Portuguesa. E então eu diria que essa ligação efetiva que eu quero ter a Portugal consuma-se através da sua prova e, como eu não tenho por mim os direitos de ascendência, tenho que invocar esse direito que a Assembleia da República me deu em 2013, o direito de reparar agora essa ruptura da linhagem que resultou da expulsão dos judeus em 1492. E então aí, provas de ligação objetiva como o conhecimento da língua, como o investimento em Portugal, como as deslocações periódicas em Portugal, como a residência em Portugal, etc. Todos esses elementos de ligação objetiva que a lei prevê noutras circunstâncias, designadamente no caso dos netos portugueses, podem ser invocados. Portanto, não me compete a mim decidir em vez da Assembleia da República. O que me compete a mim dizer aqui é que o papel, a imagem, a reputação em política externa não são categorias morais. São instrumentos absolutamente essenciais da nossa capacidade de influência, da capacidade de ação no mundo. O papel, como a senhora deputada Beatriz Gomes Dias sabe pelo menos tão bem como eu, é aquilo que os outros atribuem a nós. E a capacidade que nós temos em virtude dessa atribuição. Isso é que é o papel social. E isso é ainda mais importante em matéria de política externa. Se Portugal, que em 2013, 2014, 2015, 2016, foi saudado como um país que fez a reparação histórica, que se reconciliou com o seu passado, que enfrentou e integrou, incorporou a sua memória, que se disse sim, nós somos um país, um Estado laico, mas um país e uma sociedade multiétnica, multirreligiosa, temos cristãos de várias proveniências, temos um fundo árabe, temos um fundo judeu e tudo isso é reconhecido. O país que ganhou imenso com esse reconhecimento não pode ver esse reconhecimento perturbado por lógicas de mercantilização da nossa nacionalidade. Nenhum de nós, julgo eu, aceita isso. Que possa dizer-se português ou portuguesa e ostentar o respectivo passaporte, aquele que diz aos embaixadores de Portugal: eu só quero isto para não ter o visto nos Estados Unidos, eu só quero isto para ir para a Alemanha sempre que quiser, eu só quero isto para que os filhos que agora chegaram à idade de estudar no ensino superior possam estudar numa universidade europeia pagando muito menos do que pagariam se estivessem a estudar numa universidade norte-americana. A nacionalidade não é isto. E se generaliza a ideia de que há um país, ainda por cima um país com tamanha influência na cena internacional como é Portugal, se generaliza a ideia de que há um país em que isto é possível, em que, da mesma maneira que há as bandeiras de conveniência nos navios, também pode haver uma nacionalidade de conveniência, um passaporte que se pode usar sempre que for preciso, mas que não dá nenhuma responsabilidade inerente. A minha obrigação como Ministro dos Estrangeiros é dizer a esta Câmara que se generaliza esta ideia, isto é um rombo no prestígio internacional de Portugal. Eu tenho essa obrigação. E é isso que eu estou a cumprir aqui. Não me compete a mim, nunca fui deputado da primeira comissão, é uma falha, e portanto não me compete a mim intervir nessa área, mas a minha obrigação é dizer isto. E não aceito, e garanto à Assembleia da República que isso não será visto como um ato de hostilidade perante o Estado de Israel. O que nos prejudica em Israel são os cartazes, aquelas coisas, os outdoors, os cartazes em frente à secção consular portuguesa que diz compre o passaporte, nem sequer é o passaporte português, compre o passaporte europeu. Ou outros mais sofisticados, que na net dizem, não saia de casa. Não saia de casa. Em poucas semanas nós arranjamos o passaporte europeu. Não precisa saber onde é Portugal.
Não precisa de saber quem era o Dom Afonso Henriques. Não precisa saber o que é que quer dizer saudade. Não precisa ter ido a Portugal. Não tem que ir a Portugal. Compre. Isto não pode ser. As comunidades estão alertadas para isto. As comunidades sabem que estas práticas desvirtuam. Eu tenho conhecimento de que ambas as comunidades realitas, mas julgo que serão ouvidas aqui também, já procederam a diligências muito firmes junto da Ordem de Advogadas em Israel para tentar conter estas práticas. E eu não estou a dizer que estas práticas sejam generalizadas. Eu estou a dizer que não, e por isso este parece-me ser um tempo adequado para nós corrigirmos estes aspectos menores da lei, para corrigirmos estes aspectos menores do regime, corrigi-los a tempo e corrigi-los não para acabar com o regime, mas sim para fortalecê-lo, para consolidá-lo, para prestigiá-lo, para tirar dele todos os benefícios que, por causa da decisão histórica tomada em 2013, nós merecemos tirar, também no domínio da política externa. É isso que eu estou a dizer. E agora tenho que dizer uma coisa que vai provar à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e à Sra. Deputada Joacir Catar Moreira, que, como parecem quererem, embora eu me sinta um pouco atrapalhado quando tenho que fazer isso, a política externa não é do domínio da moral. A minha opinião pessoal é que a política externa beneficiaria muito se tivesse mais moral associada. Menos duplos standards, menos discriminações e mais preocupações éticas. Mas, enfim, fechado o parênteses, a Sra. Deputada, julgo que foi a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, fez uma pergunta inteiramente legítima e, aliás, uma pergunta de algibeira, que é porque é que não se faz um gesto igual de reparação em relação às outras comunidades que foram expulsas ao mesmo tempo, pelas mesmas razões, pelo mesmo rei. E, aliás, comunidades que pertenceram e pertencem a uma civilização que acolheu as comunidades judaicas expulsas de Portugal. É uma matéria em relação à qual, como Ministro dos Estrangeiros de Portugal, eu tenho que dizer, infelizmente, o seguinte: não recomendo o início deste debate, pelo menos antes de ser concluído. Não recomendo o início desse debate, pelo menos antes de ser concluído este, por razões que me dispenso de apresentar, mas julgo que a Realpolitik, que existe, entre outras coisas, na política externa, também me obriga a dizer isto. Espero ter ajudado e ter respondido às questões colocadas. Portanto, não está aqui em causa nenhuma espécie de vontade que não seja a de preservar e prestigiar o regime legal português. Não está aqui nenhuma vontade de facilitar o trabalho dos consulados, não há aqui nenhuma vontade de aligeirar as tarefas da administração pública. O que há é a vontade de, a tempo, enquanto a coisa existe, está aos olhos de nós todos, mas não tem uma proporção gigantesca, intervir a tempo, intervir com um corte cirúrgico, umas alterações cirúrgicas que impeçam que a coisa cresça demasiado. Porque se a coisa crescer demasiado, quando nós darmos por ela, por impulso da nossa própria opinião pública, por pressão dos nossos parceiros europeus, pela observação, pela evidência das consequências negativas, nós corremos o risco de este regime e esta decisão histórica do Parlamento português poder ficar em perigo. Muito obrigado.